E aí, senhores? Só Léo, só Pepino, sejam todos muito bem-vindos! Vamos lá! O que o osciloscópio ele pode fazer por você? Qual é os testes em que o osciloscópio faz? O que o osciloscópio ele pode melhorar o teu diagnóstico dentro da tua oficina? O que o osciloscópio de fato ele consegue ver que às vezes um scanner não consegue ver? O que o osciloscópio ele vê que muitas vezes é difícil de ver com um multímetro? E hoje nós vamos falar sobre o que você consegue testar com o osciloscópio. Então, isso aqui foi um tema que a gente tirou das sugestões que vocês trazem para mim nos comentários do vídeo. Então, é muito bacana quando vocês colocam um comentário no vídeo, Abel, traz tal tema, tá? E um dos temas que a galera tinha dúvida, Abel, o que eu consigo testar com o osciloscópio? Se você tá aqui e ainda não deixou o seu like, aqui embaixo, aqui, ó, tem o botãozinho assim, ó, de like, deixa o seu like, compartilha com outros mecânicos também, para que o maior número de mecânicos tenha acesso às informações que a gente vai passar nesses programas, porque quanto mais mecânicos estiverem informados, mais a gente vai poder estar cobrando pelo nosso serviço, né? Hoje, na minha opinião, não existe ferramenta melhor para diagnóstico do que o osciloscópio e o multímetro. Agora, se você não domina uma dessas duas ferramentas, não tem outra forma. A solução vai ser, eu acho que é uma bobina. Pega lá uma bobina, coloca no lugar e vamos ver o que acontece. Eu acho que é sincronismo. Desmonta tudo a capa do sincronismo e vamos ver se é realmente ali o defeito. Então, se tu não domina o osciloscópio e o multímetro, não tem outra forma. O jeito vai ser indo na troca de peça. E nisso, muitas vezes, é se arrancado uma grana violenta do nosso bolso, porque a gente fica ali naquela de comprar peça para ver se vai solucionar o problema. Isso aqui é agora para você ter uma noção do que o osciloscópio é capaz. Ele veio ali dos testes na injeção eletrônica. Uma das coisas que o osciloscópio ele testa é tudo que for eletrônico. Ele visualiza algo que ao olho nu não é possível visualizar. Você sabe o que é um eletrocardiograma? O eletrocardiograma, olha só que louco que é, né? Você já parou para ver como que é uma pulsação de um coração? Ela faz assim, ó. Então isso aqui é o nosso batimento cardíaco, para quem não sabe. Então, um jeito simples de você explicar para o teu cliente, por exemplo, como funciona um osciloscópio, é você chegar e falar assim, olha, cara, você já viu o batimento cardíaco? Quem via novela, né, tem um pi, se deu o pi, amigo. Lascou, né? Lascou. A gente não consegue ver a energia se deslocando. Eu não consigo ver o consumo de corrente, por exemplo, daquele componente. E quando a gente cai para a injeção eletrônica, é isso que a gente consegue analisar. Então, implementando para a gente aqui, o que a gente consegue testar? Sensores, né? O que são os sensores? São os caras que sentem algo no carro. E quando os sensores eles sentem algo, eles mandam informação dizendo, central eletrônica do motor. Agora, pega essa informação, central eletrônica, e manda algum atuador fazer o serviço. Então, implementando para nossa injeção eletrônica, cara, o que é um sensor, velho? É a nossa pele. Nossa pele, ela fala assim, estou com frio. Ela pega e manda informação para minha central eletrônica, que é o nosso cérebro. O nosso cérebro processa essa informação de estar sentindo frio na pele e o que ela faz? Eu tenho que atuar de algum jeito, eu tenho que colocar um casaco, tá? Então, é basicamente assim que vai funcionar
a minha injeção eletrônica em qualquer motor, seja ele uma moto, uma caminhonete, um caminhão ou um carro, ou um motor de barco, vamos dizer assim. Então, se a gente olhar por essa ótica, todo motor ele vai ter sensores, ela vai ter um cérebro que vai fazer os cálculos, vai ver qual é a ação que tem que ser tomada e vai mandar algum atuador fazer essa ação. Como testa sensor MAF? O MAF testa também, tá? Eu tenho dois modelos, eu tenho o MAF digital e o MAF analógico. São existentes nos motores de hoje também. Bico da injeção direta, testa com osciloscópio? Sim, testa bico de injeção direta no osciloscópio também. Tanto a parte mecânica quanto a parte eletrônica do bico injetor, ok? Testa sensor de temperatura da água? Sim, testa sensor de temperatura da água. Então, a temperatura da água, conforme o meu motor ele vai aquecendo, o meu sinal de tensão do sensor de temperatura da água vai descendo, ok? Então, além de eu testar a parte eletrônica no motor, eu também consigo testar a parte elétrica, ventoinha, um alternador, um motor de arranque, bomba de combustível. Ou seja, toda vez que você pegar um carro e ele não está acusando um código de falha, você sempre vai começar por aonde? Pelos componentes que não acusam na injeção eletrônica. E bomba de combustível é uma delas. E quando eu falo de bomba de combustível, eu estou falando tanto da bomba de combustível de baixa, com os carros que são injeção direta, por exemplo, quanto a bomba de alta pressão também. Então, para quem não sabe, os carros com injeção direta, a gente tem a bomba de baixa pressão e a bomba de alta pressão. Nos carros com injeção eletrônica convencional, eu só tenho a bomba de baixa lá no tanque, ok? É a ventoinha, a minha primeira, segunda velocidade. Então eu vou fazer testes como, vamos dizer assim, um fusível. Eu consigo testar um fusível? Sim, consegue. Coloca numa perninha, na outra perninha tem que dar o mesmo sinal. Consigo testar um relé, por exemplo? Sim, consegue testar um relé, tá? Consegue ver lá o 85, 87, o 30, se tá vindo o meu sinal, consigo. Então, tudo que é elétrica, tudo que for elétrica no carro, eu também consigo testar com o osciloscópio. Consigo testar, por exemplo, um motor de um vidro elétrico? Consegue. Consigo testar um botão do ar-condicionado? Consegue. Consigo testar uma bola de reboque? Consegue. Abel, eu consigo testar uma lanterna, um farol? Sim, consegue testar. Então, tudo que for eletrônico, elétrico, eu consigo sim testar com o osciloscópio, beleza? Por último, além de então eu testar a parte elétrica, a parte eletrônica, como eu disse, tudo que tem um fio, gente, eu vi um componente, ele tem um fio, eu consigo testar. Ele tem 5 fios, eu consigo testar. Ele tem 2 fios, eu consigo testar. Tudo que tiver um fio, eu consigo testar. Porque o osciloscópio, ele vê o que a gente não vê. O que o osciloscópio ele vê? Ele vê o sinal passando por dentro do fio. Nem se o conduíte do fio ele fosse transparente, eu conseguiria ver isso, tá? Então, quando eu ligo o meu osciloscópio, naquele fio eu consigo ver o comportamento de todo o sinal dentro daquele fio. Ou senão, eu tenho o fio, eu venho com o meu alicate amperímetro, eu abraço o fio, eu consigo ver o comportamento daquele componente através do consumo de corrente elétrica, quando eu uso um acessório do osciloscópio, que é o alicate amperímetro, para abraçar, ok? Então, tudo que for eletrônico, tudo que for elétrico, o meu osciloscópio testa. E além disso, tudo que for mecânico. Tá, Bel, peraí, agora deu pane na caixa seca aqui.
Você falou que testa eletrônica e elétrica. Esses componentes, eles têm fio, ok, já entendi que eu consigo testar. Agora, a parte mecânica, eu também consigo testar? Sim. Aí existem alguns acessórios. Por exemplo, antes de eu falar sobre os transdutores, o bico injetor. Bico injetor, por exemplo, ele vai ter a parte elétrica e a parte eletrônica. E esse componente eu vou testar a elétrica através do meu canal do meu osciloscópio e com o alicate amperímetro, vendo o consumo elétrico do bico injetor, eu consigo enxergar a parte mecânica. Sim, a parte em que o meu campo magnético do bico retrai, vence a força da mola e injeta o combustível, eu consigo ver. Se eu colocar o alternador, uma bomba de combustível, um arranque, ele também tem a parte mecânica dele em si, que é a parte aonde eu vou ter as minhas escovas ao redor de um coletor. Então isso aqui eu posso dizer que é uma parte mecânica, né? É um movimento mecânico. Então eu também consigo ler isso aqui. Agora, quando eu estou falando a parte mecânica de cabeçote, de válvula, de tucho, de comando de válvula, de pistão, de anel de pistão, de compressão de cilindro, quando eu estou falando da abertura e fechamento das válvulas em si, do motor, eu consigo diagnosticar também. Porque vieram os acessórios do osciloscópio que se chama transdutores. E aqui eu tenho vários tipos de transdutores. Eu tenho o transdutor de vácuo, em que eu instalo ele na admissão ou no escapamento. Eu tenho o transdutor de compressão, que eu instalo no orifício da vela. E o movimento mecânico do motor, que são pistão 1 e 4 subindo e descendo, pistão 2 e 3 subindo e descendo, esse movimento mecânico do motor eu consigo ver através dos transdutores. Abel, eu consigo testar a vazão do cilindro? Sim, o transdutor de vácuo, ele é instalado na admissão. O transdutor de vácuo, ele tem um diafragma, vamos dizer assim, para você entender ele fácil, tá? Então, conforme o ar ele entra por ele, esse diafragma, ele vai para cima ou ele vai para baixo, tá? Então, o que ele enxerga? Ele enxerga a válvula de admissão, o momento em que ela abre e que ela fecha. Se ela enxerga o movimento em que ela abre e que ela fecha, eu vou também enxergar a quantidade de ar que vai entrar para dentro daquele cilindro. Ok? Além disso, eu também consigo ver o momento de fechamento da válvula de escape, porque é o que a gente tem de cruzamento de válvula. Então, a minha válvula abriu, a de admissão, a de escape ainda não fechou. Abre a minha de admissão, a de escape está aberta, ela fecha a admissão e depois fecha, ela fecha a de escape e depois fecha a admissão. Então, eu consigo ver as válvulas, tá? Assim também como eu vou ter o meu pistão, né, subindo e descendo, então eu instalo o meu transdutor de compressão no orifício da vela e ele consegue justamente ver os 4 tempos do meu motor. Eu consigo ver com eles também um possível escapamento entupido. Então, o escapamento entupido tem 2 formas de eu testar. Eu posso tanto testar ele com um transdutor de compressão, como eu posso testar ele através da sonda lambda pós-catalisador, tá? O transdutor de compressão, ele vê o escapamento inteiro, o catalisador, o intermediário e o silencioso traseiro, tá? Então, deixa eu anotar aqui, ó, TCP, que é o transdutor de compressão, TVA, que é o transdutor de vácuo na admissão. Então, os transdutores, eles transformam o movimento mecânico do motor em um sinal elétrico. E através desse movimento mecânico, eu consigo fazer a interpretação. Só que aqui tem um grande erro, tem um grande problema
que a maioria da galera cai nessa bagaça aqui, cai nessa pegadinha aqui. O cara, às vezes, ele olha os transdutores e fala assim, cara, é isso que eu quero para mim. Só que eu quero que você saia daqui com uma informação que é muito importante. Os transdutores é a onda, vou até anotar isso aqui, a onda mais difícil de ser interpretada. Então eu não quero que você caia nessa pegadinha, porque muitos desistiram quando quiseram ir de cara para o transdutor, tá? Então, vendo todo esse cenário, o que eu recomendo hoje? Primeiro, domina a injeção eletrônica. Primeiro, domina a elétrica. Primeiro, domina o manuseio do osciloscópio. A partir daí, você cai para dentro dos transdutores. Então, o que eu falo para todo mundo? Primeiro, domine o osciloscópio. Dominou o que eu chamo dos 3 T's, o que você vai fazer? Cai para dentro da injeção eletrônica, beleza? Senhoras e senhores, um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês, estamos juntos nessa caminhada. Até a próxima.